Decisões. Como tomar decisões melhores na vida. Esse lance de tomar decisões é uma área muito importante da nossa vida. A gente precisa aprender a tomar decisões. Eu gosto de dizer que a gente precisa ter um sistema de decisões. Precisa ser sistemático com as nossas decisões. Eu venho aprendendo muito sobre isso, eu estou com 40 anos de idade e eu venho compartilhando com muitas pessoas quando eu sento nos cafés. Eu venho usando esse conteúdo que eu estou prestes a compartilhar contigo. É o resumo de um livro que em inglês se chama Ask It. Acredito que em português o nome deva ser A Pergunta ou Pergunte-se, de um autor chamado Andy Stanley. Esse livro tem várias coisas interessantes. Se você fala inglês, eu te aconselho a ler o livro. Mas se você não fala inglês, eu vou resumir ele aqui para você com o básico do livro, que são 3 perguntas para você tomar melhores decisões na vida. 3 perguntas cruciais para você tomar melhores decisões na vida. Esse vídeo vai ser muito bom e vai te ajudar bastante. Espero que você assista até o final. Bora! Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre tomada de decisão é a seguinte: eu não conheço ninguém que sentou na mesa um dia e escreveu um guia sobre como estragar a sua vida. Eu vou entrar nisso, eu vou entrar naquilo, eu vou desenvolver esse vício, eu vou acabar com a minha vida. Ninguém faz isso. Ninguém planeja uma vida ruim. O problema é que a maioria de nós também não planeja uma vida com boas decisões. A gente não planeja não estragar a nossa vida. E aí a gente vai vivendo, vai ficando velho, quando percebe, já passou. Uma das coisas que eu enfrento muito na igreja, por exemplo, são consequências de decisões morais e éticas. A gente vive num tempo que, infelizmente, pessoas estão caindo na sua moral, seja pastores terminando casamento, enfim, indo contra a fé que eles acreditam, porque tomaram más decisões. Quando a gente vê de fora, a gente acha que aconteceu da noite para o dia, mas não é da noite para o dia. Todo mau momento da nossa vida é precedido de diversas escolhas ruins. É claro que eu entendo que às vezes as pessoas são acometidas por situações que fogem do nosso controle. Recentemente a gente teve no Brasil, eu estou gravando isso em maio de 2024, recentemente a gente teve o flood, né? As enchentes no Rio Grande do Sul. Isso aí é um infortúnio, obviamente, é triste. E as pessoas não têm controle, e aí a gente tem que recomeçar, a gente se vê obrigado a recomeçar, mesmo não tendo nenhuma parte nesses acontecimentos. Mas, se todas as coisas permanecerem iguais, geralmente, nós somos o resultado das escolhas que nós tomamos. Então é importante você aprender a tomar boas decisões. E é sobre isso que eu quero falar. Esse livro que eu li, e que eu já usei ele diversas vezes na minha vida, ele tem 3 perguntas, ele foi escrito em torno dessas 3 perguntas, que vão te ajudar a tomar decisões melhores. Eu vou ser bem rápido. Pergunta número 1 é a seguinte: quando você estiver prestes a tomar qualquer decisão, seja ela uma decisão de casamento, na sua vida social, profissional, na escola, a decisão que for, só para você, olha, você precisa se fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: em vista das suas experiências no passado, qual é a coisa mais sábia a se fazer? Em vista das suas experiências no passado, qual é a coisa mais sábia a se fazer? Note que eu não estou dizendo qual é a melhor coisa a se fazer, embora isso possa parecer semanticamente idêntico. Nem sempre a melhor escolha é a escolha mais sábia. A sabedoria, ela está na multidão de conselheiros, já disse Salomão lá no livro de Provérbios. E porque ela está na multidão de conselheiros, a gente precisa aprender a perguntar a várias pessoas, a abrir a nossa mente para poder absorver a opinião de pessoas diferentes, e isso é sabedoria. A sabedoria, ela grita pelas ruas, ela está por aí, e nós seríamos idiotas, seríamos estúpidos se não aproveitarmos dessa sabedoria. Talvez você seja muito novo ainda, talvez você tenha 20, 25, 30, não tem muito passado para olhar para trás. Mas se você já viveu um pouco, já nos seus 30, 40, você tem um histórico para olhar e perceber, olha, eu preciso fazer melhores escolhas. Eu me lembro que eu, por exemplo, se eu tivesse tido mentores que me ensinassem a fazer essas perguntas quando eu era novo, a minha vida seria totalmente diferente. Mas eu não tive. E por isso hoje eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas nesse sentido. Então a primeira pergunta, em vista das suas experiências passadas, qual é a coisa mais sábia a se fazer? Faça essa pergunta e entre numa retrospectiva.
Você lembra que todo final de ano, lá no Fantástico, lá na Globo, sei lá onde que passa a retrospectiva do ano. As coisas que aconteceram naquele ano, coisas boas, coisas ruins. Esse exercício de retrospectiva te ajuda a criar uma fundação forte para as próximas decisões. É importante que você isole essa pergunta. Essas 3 perguntas que eu estou te ensinando, elas não são boas sozinhas, mas na primeira fase do exercício você precisa isolar essas perguntas. Isola a pergunta e pega um resultado. Quando você fizer essa pergunta, você vai ter 3, 4, 5 respostas sobre quais são as coisas mais sábias ou qual é a atitude mais sábia a se tomar baseado nas suas experiências passadas. Tendo resolvido isso, tendo respondido essa pergunta, você vai para a sua segunda pergunta, que é: em vista das minhas experiências correntes, em vista das minhas circunstâncias presentes, no presente momento, agora, em vista do presente momento, dessas circunstâncias e situações que eu estou passando, qual é a coisa mais sábia a se fazer? Pense em qualquer decisão que você precisar tomar. Vou mudar de escola. Se você olhar para o passado, você pode lembrar. Como pai de crianças que mudaram de escola, você olha para sua história e fala: tinha os amigos, teve o trauma, tudo isso. Isso é o resultado do passado. Mas no presente momento, quais são as circunstâncias que te levam a essa decisão? E quais serão as consequências dessa escolha caso você escolha ir para a direita ou para a esquerda? Exemplo: resolvemos mudar nossos filhos de escola. É financeiro? E se eu tomar essa decisão, qual é a consequência? Vale a pena tomar essa decisão por causa do fator financeiro? Qual é a consequência no longo prazo? Na arte de tomar decisões, você precisa aprender essa equação. Você precisa equacionar o resultado imediato contra o resultado de longo prazo. Qual é o resultado, o efeito imediato em relação ao resultado, o efeito de longo prazo? Essa é a equação que você precisa fazer. Segunda pergunta: em vista das minhas circunstâncias presentes, qual é a coisa mais sábia a se fazer? Antes da gente ir para a terceira pergunta, eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Você sabia que 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos aqui no canal? E, modéstia à parte, os vídeos que a gente está fazendo estão bem legais, tem muito conteúdo, vale a pena. E quando você se inscreve, você é notificado de um vídeo novo que apareceu e isso ajuda a gente a espalhar a mensagem para mais pessoas. Então não esquece, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário caso você já tenha aprendido alguma coisa ou você queira aprender alguma coisa. Beleza? Bora de volta pro vídeo. Terceira e última pergunta que você vai se fazer quando você estiver tomando decisões. Vou tomar uma decisão agora, vou mudar de casa, vou mudar de cidade, vou casar, não vou casar, vamos ter filhos, não vamos ter filhos, universidade, vamos comprar isso, seja lá qual for a decisão. A primeira tem a ver com o passado, a segunda tem a ver com o presente, se você é inteligente, a terceira tem a ver com o futuro. E a pergunta é a seguinte: em vista dos nossos sonhos e das nossas esperanças, qual é a coisa mais sábia a se fazer? Como eu te disse, essas perguntas isoladas, elas não são tão boas. Mas quando você termina esse exercício, tenha certeza que você vai ter 3 ou 4 alternativas em cada uma dessas perguntas. E quando você juntar essas perguntas, eu posso apostar dinheiro, se você quiser, que a resposta que for comum nas 3 perguntas é a atitude mais sábia a se tomar. É o caminho mais sábio a se seguir. Agora, o que você precisa se perguntar quando você acabar esse exercício é o seguinte: quão disposto eu estou em cumprir com aquilo que eu descobri? Quando eu responder a essas perguntas, a resposta pode ser provocativa, a resposta pode ser conflitante. Você está disposto a pôr em prática? Porque se você não está disposto a pôr em prática, você vai desperdiçar o seu tempo, você vai desperdiçar o meu tempo, você vai desperdiçar o tempo de todo mundo. A razão pela qual a maioria das pessoas não se tornam pessoas sábias é porque elas não viveram experiências o suficiente para isso. Elas não aprenderam com os próprios erros. E como diz o ditado, quem não estuda história está fadado a repeti-la. Você não quer repetir os mesmos erros que você teve no passado. Eu tive vários erros, quando era mais novo, tomei várias decisões erradas, decisões que não me levaram a lugar nenhum e que se eu pudesse voltar atrás eu teria tomado diferente. Várias. Um dia eu posso contar uma lista de mais de 100. Porém, não adianta reclamar. Hoje, o que nós temos, como a gente tem a expressão, o que tem para hoje é isso aí. Se você chegou nessa situação e você está prestes a tomar decisões, use esse livro, use esses conselhos, essas 3 perguntas.
passado, presente e futuro. Combine os resultados, alinhe os resultados com a sua personalidade, com o seu propósito, com aquilo que você quer para a vida. E eu tenho certeza que se você, para cada decisão que você for tomar, se você se fizer essas perguntas, você vai tomar boas decisões, decisões sábias. Esse mês nós vamos falar muito sobre decisão. Eu acho que é uma área muito importante da nossa vida e eu quero te ajudar, eu quero agregar valor na sua vida. Se você assistiu até aqui, eu quero te convidar também a prestar atenção no livro. Esse é o meu livro sobre propósito de vida, chama-se Ikigai, o primeiro passo para uma vida sem arrependimentos. É um livro bem rápido, você consegue ler em 2 ou 3 horas, o que não quer dizer que o conteúdo não é bom. Na verdade, o conteúdo aqui é fantástico. Eu escrevi esse livro dessa maneira porque eu sou contra aquela ideia de livro de 300 páginas que podia ser escrito em 3 páginas. O livro está disponível no meu site, é só você entrar no pedroonpurpose.live e lá você tem acesso ao livro, físico ou digital, e ao curso que nós relançamos. Eu refiz o curso de uma maneira didática, de uma maneira de gamificação, né? Então você joga jogos e aí você pode até participar da nossa comunidade. A comunidade que agora está no Patreon é uma maneira de você fazer parte dessa tribo que quer dispersar essa mensagem pelo mundo, ajudando as pessoas a encontrar o seu propósito e introduzindo Jesus na conversa quando a gente fala sobre propósito de vida. Gostaria muito que você conferisse, só entrar lá no meu site, pedroonpurpose.live. Acredito que vai agregar muito valor para sua vida. No mais, você pode assistir esse vídeo aqui sobre decisões que nós estamos trabalhando durante esse mês ou os próximos meses. Vai agregar muito valor na sua vida. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana e eu te vejo na próxima sexta-feira. Valeu!